A paz do Senhor para os irmãos e irmãs. Vou contar meu testemunho, que Deus restaurou meu casamento e eu não posso deixar passar o ano, virar o ano de 2022, sem testemunhar o que aconteceu comigo esse ano. Eu me chamo Sara, meu esposo se chama Gabriel e nós passamos por um deserto esse ano, muito doloroso. E eu quero contar meu testemunho para os irmãos para edificar a fé, porque eu ouvi muitos testemunhos nesse período que me ajudaram muito a acreditar, né? A ter fé. Bom, no total foram 6 meses de deserto, 4 meses e meio com meu esposo fora de casa e com uma outra pessoa, com uma OM. E 2 meses com ele dentro de casa, mas ainda o preço. Então, no total foram 6 meses e alguns dias. E hoje, já tem 6 meses que ele voltou para casa. E 4 meses que ele foi liberto. E eu vou começar contando, né, desde o início. Nós temos 8 anos juntos. Na verdade, temos 7 anos juntos. Estamos caminhando para 8 anos. Completamos 7 anos juntos em julho, um pouco antes dele voltar para casa. Ele voltou e pouco tempo depois nós completamos 7 anos juntos. E de casados, completamos agora em dezembro de 2022, 4 anos de casado. Durante todo o nosso relacionamento, a gente brigava muito desde o início. A gente já começou errado, né? E isso trouxe, eu acredito, né, algumas maldições, né, para o casamento, que fazia com que a gente brigasse muito, muito imaturo, os dois. Quando nós nos conhecemos, eu namorava uma outra pessoa e eu larguei essa outra pessoa para começar a namorar o meu atual marido. E então eu já vim assim com alguns traumas de antigos relacionamentos e eu não sabia ser uma esposa sábia, eu não sabia ser uma esposa que tivesse sabedoria mesmo, que soubesse lidar com o casamento, né? Já meu esposo, eu fui a primeira namorada dele, primeira mulher, e ele muito inexperiente, né? Muito jovem também, os dois, né? Então, durante todo esse período da nossa união, houveram muitas brigas, né? E a ponto de, em alguns momentos, eu bater nele, agressões. É claro que nada sério, porque, né? Eu fazia só de uma forma assim que eu descontasse a minha raiva, né? Mas não era nada que fosse para machucá-lo. Mas a atitude, né, de partir para cima dele já era completamente errada. E no decorrer dos anos foi ferindo ele, foi deixando ele triste. E ele também foi mudando, ele foi ficando mais agressivo nas palavras, né? Ele nunca me agrediu, mas a gente chegou a níveis de se xingar, né? De se ofender. Então, assim, a gente sempre se amou muito, isso era um fato. A gente se amava muito, se dava muito bem, trabalhamos com a mesma coisa, vinhamos do mesmo lugar. Então, a nossa família, a nossa base familiar é muito parecida. Então, a gente tinha muita coisa em comum. Porém, por coisas bobas, né, aconteciam brigas muito sérias, né? E só que eu não abria a minha mente, sabe? Eu não abria a minha visão para enxergar o que estava de errado. Eu não tinha muita noção. Hoje eu penso que eu vivia numa cegueira, porque quando nós começamos a namorar, a gente se afastou dos caminhos do Senhor. Tanto eu quanto ele, a gente foi criado na igreja
E a gente se afastou, né? Começou a viver a vida, né? Passou a pensar em passear, em curtir e não lembrava, né, das coisas de Deus. Então, esse afastamento de Deus, né, junto com a nossa imaturidade, fez com que a gente vivesse longos anos de muita contenda. Só que para mim, na minha mente, eu achava que nunca fosse acontecer nada sério, porque eu era muito segura. Meu esposo se declarava para mim sempre, falava que me amava, que eu era a mulher da vida dele, que, né, prezava pelo casamento. Então, assim, eu tinha muita segurança nele. Sempre me pareceu ser um homem fiel. Então, essa segurança me fazia muitas vezes, né, desdenhar, brigar e achar que eu era tal, né? Hoje eu entendo assim. E só que dentro dele já vinha gerando no decorrer dos anos, né, um sentimento de que a separação era inevitável, né? E eu, por mais que nos momentos de briga eu também pensava que tinha que separar, mas isso não era algo forte dentro de mim, porque eu sempre amei muito ele e eu não conseguia ver a minha vida, né, separada dele. Mas eu sempre dava lugar à raiva, eu queria puni-lo, então eu brigava, eu ia até o limite, né, para poder puni-lo. E era uma raiva assim que eu não entendia muito bem por que que eu sentia. E a gente teve durante esses anos assim, pequenas separações de um final de semana, né? Ficar o final de semana sem se ver, ficar uma noite sem dormir juntos, né? Ele no sofá, eu na cama, né? 5 dias sem se ver, ele sair de casa, ficar 5 dias fora e voltar. Mas quando foi no ano de 2021, a gente teve uma briga. E nessa briga ele quebrou um espelho em casa e aí eu fiquei assustada. E aí eu peguei férias no meu trabalho e fui para o meu estado de origem, né? Que nós moramos em um estado diferente de onde nós nascemos. E fui para esse estado em cima da hora, sem avisar ele, deixei ele sozinho em casa. E fiquei 15 dias lá, foram 15 dias sem a gente nos falar. E eu fui lá e fui em algumas orações e eu lembro de, né, uma irmã falar para mim que eu era uma mulher forte, que eu iria aguentar por tudo que eu iria passar. E eu, na minha mente, eu sabia, assim, no meu coração, eu tinha, sabe, um toque de que iria acontecer alguma coisa muito séria, né? Só que eu não tinha o discernimento para tentar evitar ou ir orar, né, para evitar tudo isso. E eu continuava a brigar, a agir da mesma maneira. Foi então eu voltei para casa, depois desses 15 dias, isso em março de 2021. Quando eu cheguei, ele estava muito triste, muito mal, mas a gente fez as pazes no mesmo dia e depois, por alguma outra discussão, ele saiu de casa de novo. E aí ele saiu de casa, ficou 15 dias fora. Então, no total, foram um mês. Um mês da gente separado, né? E aí, depois de 15 dias, eu fui atrás dele. Ele teve um pouco de resistência para voltar. Mas aí a gente se reconciliou. E eu continuei na minha segurança, né? Continuei na minha segurança, passava o tempo, voltava a brigar, sempre por bobeira, eu não aceitava o jeito dele, queria mudar ele a todo custo, porque ele sempre foi uma pessoa, um homem, né, que não ajudava com as tarefas de casa, nunca gostou de fazer as coisas em casa, e eu, por trabalhar fora, queria exigir isso dele. Brigava, não sabia conversar, sempre brigando e exigindo. Ele também sempre gostou muito de treinar, então ia muito pro treino de luta, treino de academia, não ficava em casa o tempo que eu achava que tinha que ficar, né? E deixava as coisas muito a desejar, e isso me deixava irada, né? E por esses motivos eu acabava brigando muito, né, com meu esposo. E quando foi
em dezembro de 2021, nós tivemos uma outra briga e ele chegou a alugar um lugar para ir embora de casa. E aí, quando ele estava fazendo as malas, eu intervi e pedi para que ele não fosse embora de casa. E aí ele ficou, mas ficou aquele clima, né? E eu fiquei com aquela sensação de que, né, a qualquer momento ele iria ir. Isso em dezembro de 2021. Quando foi fevereiro de 2022, esse ano, nós tivemos uma briga. E nessa briga, né, ele falou algumas coisas bem feias para mim, né? Falou coisas que me magoou muito, e eu também. E só que ele já dava para perceber que ele estava bem saturado, porque ele falou coisas que ele nunca tinha falado antes, né? E aquilo me magoou muito. E ele tinha dito que iria embora. E eu, né, com a minha arrogância, minha prepotência, eu falei, então tá. Ele saiu de casa para ir treinar e eu fiz as malas dele de uma maneira bem feia. Peguei algumas bolsas de mercado e joguei as roupas dele lá e só falei para ele que viesse buscar. E eu mal sabia que eu estava fazendo a pior coisa, né, que eu podia fazer na minha vida. Eu arrumei as coisas dele. E passou o final de semana, eu fui trabalhar e quando eu fui trabalhar, ele veio aqui e levou as coisas dele, irmãos. E foi embora. E aí começou o meu deserto, de fato. O meu sofrimento, né? Só que eu ainda muito segura, achando que ele tinha que quebrar o orgulho dele, que ele iria voltar, que ele iria me procurar, que ele iria se arrepender. Mas a história foi bem diferente, irmãos. Durante todo esse período, eu achava que eu era a certa e que ele era o errado, né? Eu não conseguia enxergar os meus erros, eu não conseguia enxergar que eu era uma mulher rixosa, como diz na palavra, né? Uma mulher tola. E eu destruí a minha casa. E ele foi embora, irmãos, e faltava uma semana para a gente fazer uma viagem para o Nordeste brasileiro, né? Que estava todo programado para as nossas férias, faltava uma semana. E ele foi embora. E aí eu fiquei sabendo que ele tinha começado a ficar com outras pessoas. E isso, irmãos, acabou comigo. Por quê? Eu fui a primeira namorada do meu esposo, né? A primeira mulher dele. Então, era algo que na minha mente era impossível acontecer, né? Ele sempre demonstrou muito apego a mim, né? E eu fiquei sabendo que ele estava ficando com outras pessoas e eu sofria muito e eu decidi ir para essa viagem sozinha, mas sempre esperando que ele fosse me procurar, se arrepender e me procurar. E nessa viagem eu fui ainda com muita raiva, tirei fotos de biquíni, irmãos, mas eu sofri muito nessa viagem, sofri muito mesmo. E chegou lá nessa viagem para poder me vingar. Eu cheguei a dar um beijo em uma pessoa, mas aí quando eu cheguei no quarto do hotel, eu me desesperei, pedi perdão a Deus, falei, Senhor, não vou fazer isso, eu não posso trair meu esposo, eu não posso fazer isso, né? Foi só um beijo, irmãos, e aquilo ali para mim já foi o suficiente para eu sentir a repulsa, né, do pecado. E terminei a viagem, eu passei mal, voltei para nossa casa bem mal, peguei uma infecção intestinal, voltei para casa sozinha, fiquei, né, no hospital, passei muito mal, fiquei dias, perdi muitos quilos, nisso acarretou também pedra nos rins, e aí eu fiquei muito doente, tudo isso sozinha, né? Eu tenho um irmão que estava morando comigo, que me deu um suporte nesse momento. E meu esposo nada de me procurar, sumido no mundo. E quando deu um mês, irmãos, que ele não me procurou, eu decidi procurar por ele. E mandar uma mensagem para ele, a princípio falando sobre papéis de divórcio, para poder puxar assunto. E aí marcamos de conversar para poder acertar essas coisas, irmãos. E quando eu cheguei no lugar que a gente marcou de conversar,
já não era mais o meu esposo. Eu já via na fisionomia dele uma outra pessoa. Já era uma outra pessoa. E foi um dia terrível, um dia terrível. Ali ele confessou que já tinha tido relações com outras mulheres para tentar me esquecer. E dentre essas mulheres tinha uma que ele já estava gostando, que ele já estava praticamente namorando. E ali, irmãos, minha ficha caiu. Ali me bateu um desespero. Eu comecei a gritar com ele, a falar por que ele tinha feito aquilo, porque até então eu achei que ele fosse me procurar. Mas ali ele já era uma outra pessoa. E aí ele falou para mim: eu não vou voltar para casa, eu não quero mais. Irmãos, aquilo ali para mim foi um choque muito grande. Foi uma noite que a gente ficou numa discussão até 6 horas da manhã. Nessa noite ainda, ele veio me trazer em casa, a gente ainda teve intimidade. Isso foi horrível, horrível. Por isso que, na minha experiência, né, eu aconselho, né, quando o marido tá opresso, tá com outra mulher, não tenha intimidade, irmãos, porque pelo menos na minha situação eu me senti suja, eu me senti usada, foi horrível, né? E ele foi embora depois e eu fiquei em casa sozinha. Eu pedi socorro a uma pastora, fiquei na casa dela 2 dias porque eu não conseguia entrar em casa. Eu fiquei em choque, foi horrível. Eu fiquei em choque 2 dias e nesses 2 dias que eu fiquei na casa dessa pastora, ali parecia que estava passando um filme na minha cabeça. Deus começou a abrir a minha mente, os meus olhos e me mostrar tudo de errado que eu tinha feito no meu casamento. Todas as vezes que eu briguei, que eu xinguei, que eu agredi, que eu desvalorizei o meu esposo. E ali começou a me bater um arrependimento muito grande, uma culpa muito grande. Mas ali só era o começo, né, irmãos? Dali em diante eu comecei a sofrer muito, mas dali em diante eu comecei a buscar a Deus incessantemente. Eu buscava a Deus, eu só me sentia bem na igreja, eu só me sentia bem falando com Deus. Nesse processo eu aprendi a conversar com Deus na mente, eu aprendi a orar, eu aprendi a buscar na palavra. E eu comecei a buscar respostas de Deus. E Deus imediatamente já me respondeu de que iria restaurar. Mas eu não conseguia acreditar, irmãos, porque as circunstâncias eram totalmente contrárias, né? Meu esposo já estava praticamente namorando outra pessoa, apaixonado por outra pessoa, e eu, sozinha, em casa, eu e Deus. Eu tinha medo de ver ele acompanhado, eu tinha medo. E durante, irmãos, todo esse tempo, eu não consegui aguentar, eu fui atrás dele algumas vezes e ouvia muitas coisas horríveis, né? Ouvia que ele estava bem, de que ele não ia voltar, que ele não sentia mais amor por mim, que ele estava gostando de outra pessoa, né? Eu ficava sabendo que ele estava andando de mão dadas pela cidade, passeando. E, irmãos, eu sofri muito, eu emagreci muito, não conseguia comer e eu ainda tinha que dar conta do meu trabalho. Foi muito sofrido, muito, muito sofrido. Eu achava que eu ia morrer, vinha pensamentos suicidas na minha mente. Mas Deus sempre me prometendo que iria restaurar. Em todo lugar que eu ia, Deus me confirmava na palavra, me confirmava com revelações, me confirmava em sonhos, mas foram assim os períodos mais difíceis da minha vida, porque eu me isolei em casa, buscando a Deus, fiz o meu quarto de guerra em oração, jejum, porque eu comecei a perceber que a mulher com quem ele estava manipulando ele através de algumas falas que ele falava quando eu ia atrás, né? E era uma mulher que vinha de uma família que era envolvida com religiões, né, de macumba, essas coisas. E aí eu comecei a ver, a perceber. E ele, irmãos, gerou uma raiva por mim, uma repulsa muito grande, da qual eu nunca vi e nunca pensei que pudesse acontecer. Que meu esposo sempre demonstrou muito amor por mim.
E aí ele não conseguia olhar na minha cara. Todas as vezes que eu ia atrás dele, ele me desprezava, ele me repudiava, eu me humilhei muito. Eu me arrependo muito hoje, né? Outro conselho que eu dou é não vá atrás, irmãos, para poupar o teu coração, poupar a tua mente, poupar os seus ouvidos. Crê que o Senhor vai dar um jeito dessa pessoa, né, vir até você, mas não vá atrás enquanto, né, não receber, né, uma direção do Espírito Santo, porque é muito sofrimento, muito sofrimento. E se passaram, irmãos, 4 meses e meio, e Deus sempre falava ao meu coração de que antes da gente completar 7 anos, que seria em julho, né, o meu deserto começou dia 2 de fevereiro, mas que antes de completar, né, 7 anos juntos, ele iria voltar para casa. E assim, irmãos, um mês depois que eu parei de ir atrás dele, depois de muita humilhação, de todas as formas possíveis, depois de um mês, eu falei com o Senhor, falei, Senhor, só deixa ele se aproximar de mim quando de fato for para ele voltar para casa. E assim foi, irmãos, depois de um mês de contato zero, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu ainda queria reatar o casamento. E eu respondi que sim, que ia depender se ele iria querer voltar a ser o marido fiel que ele era antes e tal. Só que aí depois, irmãos, ele não mandou mais nada. E passou uma semana e aí ele pegou e mandou uma data pra gente ver o divórcio. E aí, irmãos, eu tava de jejum nessa semana e aí eu vi que ele já tinha tido uma revelação de que ele tava vivendo uma guerra interna muito grande. E eu tinha percebido isso, porque ora ele mandou que se eu tinha vontade de reatar o casamento, e uma semana depois ele falou pra gente ir ver o divórcio. E nesse dia que ele falou pra ir ver o divórcio, eu falei pra ele, concordei, mas falei pra ele, você não acha que nós deveríamos ter uma última conversa, porque eu tô percebendo que você tá muito confuso, né? Semana passada você me mandou tal mensagem sobre reatar, hoje está mandando sobre divórcio. Nós podemos ter uma última conversa? E aí, irmãos, ele pela primeira vez, depois, né, de tanto tempo, ele decidiu, ele aceitou, e eu falei para ele se podia ser aqui na nossa casa. E ele aceitou. E ele veio até aqui depois de meses sem entrar, irmãos. Parecia uma outra pessoa, a gente estava muito distante, né, emocionalmente, espiritualmente, muito distante, mas ele veio aqui, entrou em casa, e aí ele falou para mim que eu era a mulher da vida dele, que ele me amava e que ele tinha decidido voltar para casa. E nesse dia, irmãos, eu falei glória a Deus por isso, mas eu estava muito angustiada, ele muito preso e ele não me falou, né, mas ele ainda estava com a outra mulher. E nesse dia ele dormiu aqui. E aí ela ligou para ele, irmãos. Ligou. E eu não aguentei e atendi uma chamada de vídeo. E aí eu mostrei para ela que ele estava aqui e ela me perguntou o que estava acontecendo porque um dia anterior ele estava na casa dela. E aí eu falei para ela, irmãos, eu não sei como que Deus me deu uma tranquilidade, uma paz para viver aquele momento. Eu me tremia muito por dentro, estava muito nervosa, mas ao mesmo tempo eu consegui me controlar, porque Deus já tinha me transformado. Eu não era mais aquela mulher dominada pela raiva, eu não era mais aquela mulher, né, que não sabia lidar, que não tinha maturidade. Deus já tinha me transformado, né? E ali eu falei com aquela mulher e quando ele acordou e viu eu falando com ela, irmãos, ele foi tomado de uma ira, de uma culpa, né? Começou a falar que eu não deveria ter feito aquilo, que eu não deveria ter atendido, que ele não deveria ter vindo. Irmãos, foi horrível. E eu comecei a acalmar ele, eu falei que Deus não ia permitir que a gente voltasse para o casamento e ele me enganando ainda. E aí, irmãos, depois de muita luta, ele se acalmou e dormiu.
Aquela noite foi uma noite horrível para mim, eu não consegui dormir. Eu orei a noite inteira. E aí, irmãos, aquela semana ele, se distanciou de novo, mas ainda falava comigo, mas muito distante, muito opresso. E aí, irmãos, ele disse que terminou com a outra mulher pelo telefone, pelo celular. E aí começou a nossa jornada, né, irmãos? Ele voltou para casa 10 dias depois, trouxe as coisas dele. Só que ele não estava completamente liberto, irmãos. E foi assim, 2 meses horríveis. Eu sentia o distanciamento dele, ele não me procurava intimamente, sempre com a mente longe, pensando em outra coisa, não queria sair de casa, né? Completamente opresso, irmãos. E eu orando, eu buscando a Deus. Eu orava a ele na madrugada. Até que chegou o aniversário dele em agosto. Isso foi em junho. Quando foi em agosto, chegou o aniversário dele. Eu fiz uma surpresa para ele. E no outro dia, irmãos, eu tive um sonho nessa madrugada. Deus falou comigo, né, que ele ainda não estava convertido, que ele ainda não estava liberto. E aí, irmãos, nesse sonho eu acordei e dei de cara com o celular dele na minha frente. E eu não hesitei em pegar. E aí, quando eu peguei o celular dele, irmãos, ele tinha feito uma postagem para a mulher. Já tinha se passado 2 meses que ele estava em casa. Ele tinha feito uma postagem para essa mulher, como se estivesse com saudade e querendo ver essa mulher. E aí, irmãos, aquilo foi uma facada no meu peito. Eu pensei em desistir e Deus sempre falando comigo para eu não desistir. Eu pensei em desistir, falei com ele, né? Mostrei para ele que eu tinha visto. Ele ficou sem palavras, não teve o que falar, né? E durante esse período eu ouvi algumas conversas dele no celular e aí eu pude perceber que durante esses 2 meses que ele estava em casa, ele estava muito opresso ainda, estava ainda sentindo muita falta da outra mulher e estava lutando, né, para não ir atrás. E aí, irmãos, nesse dia, passou um dia dessa postagem que eu vi no celular dele, eu falei para ele, vamos para a igreja. A gente tinha marcado de ir para a igreja. Aí ele falou, depois disso eu não vou para a igreja. Eu falei, mas é aí que a gente tem que ir. É aí que a gente tem que ir para a igreja. E aí nós fomos, irmãos, eu fui orando a Deus, falando, Senhor, eu vou desistir, porque eu não mereço estar vivendo isso, né? Com o marido dentro de casa, pensando em outra pessoa, querendo outra pessoa. E aí, irmãos, a gente foi para aquele culto. E naquele culto, irmãos, Deus falou muito com a gente. Deus falou comigo, a palavra foi, né? A palavra foi uma passagem que fala sobre que Deus tirava a morte da panela. Eu tenho que procurar essa passagem. E aí o irmão pregando falava, Deus hoje tira a morte da panela. Não vai haver divórcio, não vai haver separação. Irmãos, eu chorava. E Deus usou em profecia para mim, falando que Deus estava restaurando. E que a partir daquele dia, que era para eu esquecer o que passou, irmãos, tudo comigo, e eu chorava, eu me derramava. E quando acabou o culto, irmãos, dentro do carro ele falou para mim, ele falou, amor, eu fui liberto hoje. Eu tô sentindo uma paz dentro de mim, aquele peso que estava dentro de mim saiu, e a partir de hoje eu tô leve. E ele começou a falar, irmãos, que naquele culto ele sentiu a libertação de Deus, daquilo que ainda estava prendendo ele, aquela mulher, irmãos. E a partir daquele dia eu já comecei a ver a mudança dele. Eu comecei a ver que ele começou a ficar mais alegre, começou a me procurar mais, a ficar mais leve. E aí, a partir de então, as coisas foram mudando, irmãos. Foram mudando, ele foi, né, ficando mais, voltando a ser como ele era antes do deserto, né, ficando mais carinhoso comigo. E com o passar dos dias, ele foi melhorando, né? E chegamos até aqui, irmãos, durante todo esse período, né? Isso aconteceu em agosto, esse culto, né? Que foi o culto da libertação, de fato. E isso aconteceu em agosto, comecinho de agosto. E hoje, né? Dezembro,
Hoje é dia 30 de dezembro, na madrugada do dia 30 de dezembro de 2022. E eu estava sentindo o Espírito Santo me cobrar para eu testemunhar. Ao mesmo tempo, irmãos, que eu queria testemunhar, eu sentia um medo muito grande, né, das coisas desandar, dele querer voltar atrás, mas Deus sempre me dando uma palavra da garantia da vitória, né? Irmãos, eu passei por uma transformação muito grande no meu íntimo, né? De fato, eu amadureci. E o processo de perdoar, irmãos, é todos os dias, né? O inimigo, ele não desiste. Muitas vezes quer vir colocar pensamentos maus, pensamentos ruins. E aí eu busco ao Senhor e Deus sempre fala, né? Que é para eu permanecer, porque o que Deus uniu, o homem não separa, né? E que Deus está trabalhando, que Deus está, né, restaurando de fato. Hoje meu esposo já pede para ir à igreja, já escuta a pregação, né? Já ora. E nós estamos, né, vivendo, né, o processo da restauração de Deus, né, nas nossas vidas. E eu creio que muito mais Deus fará, porque Ele prometeu, né, que restauraria o nosso casamento. E nós estamos vivendo essa restauração dia após dia, né? Então, o que eu falo para os irmãos se Deus prometeu, se existe uma promessa, irmãos, fica firme, não é fácil. Eu passei por situações da qual eu nunca pensei passar, perdoei coisas da qual eu nunca pensei em perdoar. Mas quando a gente ama, irmãos, quando existe o amor, né? O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus me deu essa palavra no início do meu deserto, bem lá no início, que eu questionava a Deus, falava, Senhor, o que está acontecendo? E aí Deus me deu uma palavra, essa palavra, né? Através de uma pessoa que passou por mim e me entregou 10 folhetos, né? Falando sobre o amor. E no momento que eu estava orando na minha mente. Então, né, Deus, ele é amor e ele quer que a gente ame, né? E ele quer que a gente lute por quem a gente ame, né? É claro que nós precisamos estar debaixo de uma palavra, de uma promessa, né? A gente precisa buscar em Deus o que ele quer para a nossa vida, né? E no meu caso, desde o início, Deus sempre falou que iria restaurar, irmãos. E eu creio que Deus pode fazer todas as coisas, né? Então, que os irmãos busquem a palavra, busquem o que o Senhor quer de fato para a sua vida, né? E se o Senhor fez a promessa, né? Não desista. Vai doer muito. Vai ter dias que você vai achar que não vai aguentar. Mas Deus, ele fortalece, né? No deserto, ele tá com a gente, ele fortalece dia após dia ao acordar, né? E ao dormir. Eu pensei que eu não fosse resistir, porque eu tinha uma sensação de morte muito grande durante todo o deserto, né? Uma angústia muito forte, uma tristeza, uma vontade de desistir até da minha própria vida. Mas Deus, ele com a sua forte mão, ele me libertou, ele libertou a minha casa, libertou a minha vida. E quando tudo isso estava preparado, Deus trouxe, né, meu esposo e também o libertou. E hoje nós estamos caminhando juntos, né, nas promessas que Deus tem para nós. E é isso, irmãos, eu agradeço, né, por todos aqueles que contam os seus testemunhos, que durante o meu deserto foi alimento e esperança para mim, né? E eu precisava também dar o meu testemunho, porque eu sei que vai edificar outras pessoas. Fiquem na paz do Senhor.